Olá! A reforma da Previdência voltou à agenda nacional e já divide opiniões. Você sabe qual é a importância desse tema e por que é tão difícil concretizar essa política de Estado? Os gastos com a Previdência Social crescem ano após ano, impactando o equilíbrio das contas públicas. Em 2015, o déficit chegou a 85 bilhões. Para este ano, a previsão do governo é que o rombo suba ainda mais e atinja 146 bilhões de reais. Entre as justificativas estão o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a Procuradora Regional da República, Zélia Pierre Donat, que está à frente das discussões no Ministério Público Federal. Doutora Zélia, obrigada por estar participando dessa nossa conversa. E para iniciar, eu queria que a senhora explicasse por que a reforma da Previdência tornou-se tão necessária. Eu que agradeço a oportunidade de tratar de um tema que é de interesse da sociedade como um todo. Isso que é de interesse de cada um de nós, porque quando estivermos em idade avançada, queremos ter uma proteção adequada, e é de interesse como membros da sociedade, porque hoje nós vemos um volume muito grande de recursos sendo destinados a essa política, a política previdenciária, em detrimento das demais políticas. Por isso que quando você colocava essa questão do déficit, eu tenho defendido que talvez a gente possa mudar o eixo das discussões. Talvez não seja assim, tem déficit ou não tem déficit, porque dependendo da ótica que se veja, muitas pessoas sustentam que não há déficit. Eu gostaria depois de tocar alguma coisa em relação a isso. Mas eu tenho levantado como eixo de discussão o quanto a sociedade brasileira quer efetivamente gastar com a política previdenciária. O que tem acontecido? Hoje nós temos, se somar o regime geral de previdência, que é administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, se somarmos o seguro-desemprego, que embora não seja administrado pelo INSS, é também previdência social, e ainda se somarmos os gastos com os regimes dos servidores, os números são assustadores. Assustadores. E para que tenhamos uma ideia disso, só em 2015, a União gastou com servidores públicos federais, civis e militares, com o regime geral e com o seguro-desemprego, mais de 570 bilhões de reais. E essa conta aumenta a cada ano, né? A cada ano, justamente em função das regras, né? E para efeitos de comparação, ao mesmo tempo que a União gastou 570 bilhões, gastou com saúde 111 bilhões. E a saúde é para todos os brasileiros, para 200 milhões de brasileiros. Gastou com assistência social 74 bilhões. Isso, se nós quisermos ficar na Seguridade Social. Mas também, para efeitos de comparação, eu saio da Seguridade Social e falo que a União gastou em 2015 100 bilhões. Então, imagine, se eu somar todos os outros direitos sociais, ainda assim eu gastei muito menos que com gastos da Previdência Social. O que tem acontecido? Tem muitas pessoas, inclusive baseado em dados e pesquisas da Anfip, têm sustentado que não há déficit. Por quê? Porque eles querem colocar 7 contribuições de Seguridade Social, que são para a Seguridade Social, são para Previdência, Saúde e Assistência, querem gastar só com Previdência Social. Todas as discussões que se travam no Congresso Nacional ou com líderes dos trabalhadores dizem não, mas não tem déficit. Por quê? Eles querem pegar o conjunto dessas contribuições e dizer, olha, se nós gastarmos o que gastamos no ano passado, não tem déficit. Só que nós não podemos gastar apenas o que gastamos com saúde. Algumas pessoas dizem que o problema da saúde é um problema de gestão. É um problema de gestão, mas é problema também de escassez de recursos. Então, se nós, brasileiros, definirmos que nós vamos gastar tanto com previdência, nós temos que ter claro que não vamos ter recursos para outras coisas. O colchão é curto, né? É curto. E assim, e essas pessoas que se baseiam nos dados da Anfip, eu gostaria de ressaltar que essas contribuições, essas 7 contribuições de Seguridade Social, juntas, arrecadaram no ano passado, nós temos um montante superior a 700 bilhões.
Só que o restante dos tributos, que a não arrecadou, que essencialmente o maior volume é de impostos, porque de contribuições de intervenção no domínio econômico e de taxa o volume é bastante reduzido, então de impostos a União arrecadou 444 bilhões. Então, para esses que se baseiam nos estudos da Anfip e dizem, não, mas tem 700 bilhões para gastar, se nós pegarmos o restante, que é 444 bilhões que arrecadou no ano passado, para pagar servidores, que já ultrapassa de 50%. Só que daí tem educação, tem segurança, tem todas as outras políticas e investimentos de infraestrutura. Então, nós não podemos fazer análises parciais. Quando se pensa em reforma da Previdência, você há pouco dizia que é uma questão de Estado. Não é desse governo, não é do governo passado, não é do governo anteriores e nem dos futuros. É uma decisão de Estado, do Estado brasileiro. E é uma questão que pode parecer antipática num primeiro momento, mas se nós analisarmos que nós precisamos ter outras políticas e que precisamos também ter previdência para o futuro, porque se nós mantivermos as regras como estão, sem idade mínima, os benefícios por incapacidade, graciosos, como a legislação tem determinado, nós não vamos ter, ou vamos ter que alocar muito mais recursos para a Previdência Social. Então, eu gostaria de chamar a atenção para quem nos ouve, que não se pode pensar na reforma da Previdência parcialmente. Tem que se pensar enquanto uma política de Estado que está inserido dentro do contexto de outras políticas. Falou muito na questão dos gastos, né? E entra governo, sai governo, e todos falam da preocupação com o aumento dos gastos da Previdência. E não há o controle sobre isso, né? Os dados do Tesouro Nacional mostram uma projeção, um crescimento ano após ano. Por que é tão difícil controlar essas contas públicas? Essa conta. Na verdade, a Previdência Social, primeiro, há pessoas como esses que têm sustentado que não tem déficit, e eu digo que não é uma questão de déficit, mas sim quanto se quer gastar com essa política. Então, eles querem utilizar o conjunto dessas 7 contribuições para a Previdência Social, porque eles nem pensam na Previdência no contexto da Seguridade, que, como eu dizia, é saúde, previdência e assistência. Mas também eu não posso pensar na Seguridade isolada das demais políticas. Então, é por isso que, quando a gente fala que tem governo, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, volta a questão da Previdência, porque as regras constitucionais e infraconstitucionais, elas estabelecem certos reajustes que só tendem a aumentar os gastos proporcionalmente. E você colocava também no início 2 questões, que é a longevidade, e também que o aumento da idade e aumento de idosos, e também a redução de natalidade. Então, na verdade, o que nós temos? Nós tínhamos uma pirâmide, e agora nós já temos quase um desenho assim, e nós vamos inverter a pirâmide em 20 e 30 anos. Então, se nós não tomarmos medidas agora, nesse momento, inclusive eu acho que já são medidas tardias, nós não vamos ter nem mesmo os direitos previdenciários assegurados. Por isso que eu tenho tratado desse tema como a sustentabilidade da Previdência dentro do contexto da Seguridade e dentro do contexto das demais políticas estatais. Né? Tocou no ponto importante, a questão da sustentabilidade, né? Com as regras atuais, não é um sistema sustentável por muito tempo, né? É impressionante, porque quando a Previdência foi criada no Brasil, em 1923, tinha uma idade mínima. Depois houve uma unificação da legislação em 1960 e, novamente, foi mantida a idade aumentando, sim, 5 anos. Então, nós já tivemos uma idade mínima de 50 e 55 anos. E hoje nós não temos idade mínima para aposentadoria por tempo. Então, o que acontece? O argumento que as pessoas têm colocado é: mas nos países desenvolvidos, as pessoas começam a trabalhar mais tarde, e por isso não tem idade mínima. Primeiro, que é um argumento falacioso. Por quê? Porque se nós compararmos com os países em desenvolvimento ou menos desenvolvido que o Brasil, também tem uma idade mínima. Então, assim, é um desconhecimento daqueles que usam esse argumento, porque o estabelecimento de uma idade mínima tem a ver com
aquilo que nós falávamos, a longevidade, tem a ver com a redução de natalidade. E se nós, em 23 e 60, tínhamos uma idade, depois tiramos essa idade e a longevidade só aumentou. Então, a instituição de uma idade mínima é necessária, né, para ter essa É sustentabilidade. necessária porque a ideia qual é? Se a pessoa se aposenta, como hoje, média, em 55, 56 anos, no que tange a aposentadoria por tempo, essa pessoa se vai até 80, hoje nós temos uma idade média superior a 73 anos. Né? Então, o que acontece? Tem pessoas ganhando por muito mais tempo do que contribuíram. Né? E eu gostaria de ressaltar que nós já tivemos várias mudanças. As mudanças, as reformas da Previdência iniciaram em 98, depois 2003, 2007, e tivemos várias mudanças, várias regras de transição, especialmente para o serviço público. Mas a introdução de uma idade mínima para o serviço público ocorreu quando? Em 98, com a emenda 20. Na iniciativa privada, no INSS, ainda não tem essa idade mínima, foi criado o fator previdenciário, que seria um instrumento para desestimular aposentadorias precoces, mas que, na prática, acaba perdendo a sua finalidade com a jurisprudência dos tribunais, que é exatamente a possibilidade de desaposentação. Então, o que eu gostaria de ressaltar? E algumas pessoas colocam assim, não, mas então no serviço público não preciso mais de mudança. Nós temos, no âmbito federal, o que nós temos? Nós temos uma proteção aos militares sem contribuição. Há uma pequena contribuição para as pensões dos militares e que, para você ter uma ideia, deu, no ano passado, uma arrecadação inferior a 2 a 3 bilhões de reais. Então, eu falo no âmbito da União porque tem estados, como o estado de São Paulo, que já instituiu contribuição dos militares. Então, nós teríamos que pensar também nessas reformas em relação à instituição de contribuição para os militares, para suas reformas. Né? Se fala muito do déficit do regime geral, mas o déficit da União em relação a militares e civis, os civis, no ano passado, o déficit foi de 30 bilhões de reais. Em relação aos militares, 27 bilhões. Então, só no que tange ao serviço público, nós tivemos um déficit de quase 57 bilhões de reais. 57 bilhões é quase o que a União gastou com política assistencial. E a política assistencial, quando a gente fala em reforma, nós temos que pensar a reforma da Previdência nesse contexto de proteção que eu falava, que é a Seguridade Social. Nós temos um benefício da assistência social instituído em 88, que é para os idosos e as pessoas com deficiência. Esse benefício tem um valor de um salário mínimo por determinação da Constituição. Só que os benefícios previdenciários, o limite inferior é de um salário mínimo. Então, os trabalhadores de baixa renda no Brasil, eles não se sentem estimulados para recolher. Por que ele vai recolher 20, 30 anos, 35 anos, se ele vai ganhar a mesma proteção? E por que eu falei 20 ou 30 anos? Porque nós temos outros tipos de aposentadoria, como a aposentadoria por idade, que a pessoa tem que ter uma idade de 60 para mulher e 65 para homem, e que basta 15 anos de contribuição. E há pouco eu falava 60 para a mulher, 65 para o homem, ou 30 para a mulher, 35 para o homem, no caso da contribuição, da aposentadoria por tempo de contribuição. A maioria dos países, os desenvolvidos e os não desenvolvidos, já que alguns apresentam essa questão, mas no país desenvolvido é assim, então eu quero colocar aqui nos países desenvolvidos e nos não desenvolvidos, na grande maioria deles, não tem essa diferença de gênero. E qual modelo? Você falou desses países desenvolvidos e não desenvolvidos. Tem um modelo que a gente poderia ser adotado, trazido um pouco para cá, que funciona, que é sustentável? Na verdade, assim, o modelo instituído pela Constituição de 88, desse conjunto maior de proteção, abrangendo a assistência, ele foi desenhado por Beveridge. Em 1941 a 42, na Grã-Bretanha foi formada uma comissão e que estudou, diagnosticou os problemas e propôs soluções. O modelo constitucional adotado, ele é muito semelhante ao modelo preconizado por Beveridge, com exceção do benefício assistencial, porque o Beveridge dizia o seguinte, a proteção assistencial tem que ser menos atrativa que a proteção contributiva.
né? E não foi, nesse único aspecto que o Brasil não adotou o modelo de Beveridge. Mas o Beveridge, naquele momento, ele estabelecia questões mais igualitárias de contribuição, de proteção. Talvez nós tenhamos que transcender a interesses corporativos. Porque quando se está diante de servidor, não, já tivemos reforma, não podemos ter mais reforma. Ou se a gente está dentro daquele setor mais formalizado, não se pode instituir uma idade mínima, tem que garantir a desaposentação. Então, na verdade, eu tenho defendido que quando nós estamos diante de um direito social, como é o caso do direito previdenciário, o direito à saúde, o direito à assistência, nós temos que pensar mais no meu direito individual, no conjunto da coletividade, no conjunto dos protegidos. Então, eu tenho que partir de uma perspectiva individual para uma perspectiva coletiva. E se eu for para essa perspectiva coletiva, talvez eu tenha que repensar. E aí, ceder direitos, né? É aquele jogo, cada um tem que ceder um pouco para o bem da coletividade. O que eu posso fazer para que eu tenho a proteção, se eu sou aposentado hoje, mas que você que amanhã vai se aposentar também tenha condições de ter uma proteção justa. Então, eu conclamo a todos que pensem na reforma da Previdência como uma possibilidade de garantia de direitos a longo prazo e não só direitos atuais. Eu gostaria de dizer que nós, membros da sociedade brasileira, nós que somos membros do Ministério Público, da magistratura, porque eu tenho visto que conceder direitos, quer pelo legislativo, quer pelo executivo, quer pelos membros do Poder Judiciário, com pareceres favoráveis do Ministério Público, é muito bom. Mas nós temos que pensar em como esses direitos concedidos, eles vão ou não prejudicar os outros direitos, o equilíbrio de outros direitos. A gente tem visto o Poder Judiciário transcender muitos os direitos, os limites estabelecidos pelo legislador. Há pouco, esse benefício que eu falava... A desaposentação também? A desaposentação, que é um direito não previsto, tem sido concedido, mas isso ainda está para o Supremo definir se vai ser possível ou não. Mas há 2 anos atrás, o Supremo definiu, em relação a esse benefício assistencial, que cada juiz, no caso concreto, vai definir o critério de miserabilidade. E nós temos visto que esta liberdade que o Supremo deu e definiu para os juízes, o que alguns dizem que decorre da Constituição, ela é uma liberdade que desiguala. Nós temos visto cidadãos... Em que sentido, assim, liberdade? Desiguala porque, assim, em relação a esse benefício, ao critério de miserabilidade, o Supremo Tribunal Federal, há pouco eu comentei, disse que cada juiz, em cada caso concreto, vai definir o que seria o miserável para fins hipossuficiente para fins de receber esse benefício. Então, nós temos, por exemplo, se eu pego o Tribunal Regional Federal de São Paulo, tem uma turma entendendo que é um salário mínimo de renda per capita. Outras que já entendem que é meio salário mínimo. Então, para situações exatamente idênticas, tem decisões desiguais. Então, o que essa decisão do Supremo está levando? Está levando àquilo que os direitos sociais tentam suprimir, que é a desigualdade. Porque se cada juiz, cada turma define o critério de miserabilidade, nós vamos ter pessoas nas mesmas situações sendo tratadas desiguais. Quando o direito social busca exatamente a igualdade material. Então, se eu estou diante de uma igualdade fática, eu tenho que ter uma igualdade jurídica. E se eu estou diante de uma desigualdade fática, eu tenho que ter uma desigualdade jurídica. Então, na verdade, e essa decisão do Supremo, a decisão de desaposentação, que muitos tribunais, o STJ já uniformizou jurisprudência, elas têm sido dadas sem que se dê efetividade a um princípio da Constituição, previsto no artigo 195, que é o custeio prévio. Ele diz que para conceder proteção da seguridade, quer de saúde, quer de previdência, quer de assistência, num primeiro momento nós temos que pensar no quê? Nós temos que pensar em ter custeio prévio.
Por falando em custeio, e nas reformas que a senhora citou, que tem tido desde 98, no ano passado a gente teve algumas alterações, né? Que teve a regra 85/95, que flexibilizou a questão do fator previdenciário, teve um maior controle nas concessões das pensões, mas tem a possibilidade de desaposentação. Como é que a senhora vê essas mudanças que teve no ano passado? Elas melhoraram a situação do nosso sistema? É muito interessante porque se discute muito a reforma da Previdência, se discute essa reforma só no âmbito constitucional. Introdução ou não de uma idade mínima, redução ou não da diferença entre homens e mulheres, ou eliminação. Na verdade, as questões previdenciárias, elas não devem ser tocadas só no âmbito constitucional. Nós temos muitas normas infraconstitucionais que precisam de mudança. Essas das pensões é muito interessante porque a Constituição fala em equilíbrio financeiro e atuarial. E nós tínhamos situações que, inclusive, chegavam ao limite da licitude, né? Onde pessoas que não teriam direito e, por conta de situações aparentes, buscavam o direito e acabavam conseguindo. Então, essas mudanças, elas foram apresentadas nesse contexto. Mas nós temos, por exemplo, os benefícios por incapacidade, que é um absurdo. Hoje, o trabalhador ganha mais de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez do que remuneração do trabalho. Você não vê isso em outros países, porque, na verdade, os benefícios por incapacidade, eles têm que ter, a pessoa que está recebendo tem que ter um estímulo para voltar ao trabalho. Imagine você que se eu recebo de remuneração do trabalho R$1.000 e se eu recebo de auxílio-doença R$1.100 ou R$1.200, eu vou querer voltar ao trabalho? Então, assim, não se pode admitir. E quando já eu levantei isso em algumas audiências no Congresso Nacional, ou mesmo junto a juízes e membros do Ministério Público, as pessoas dizem, mas a pessoa doente precisa de mais recurso. Não, na verdade, é porque estão tratando da Previdência isolada do contexto da proteção. Porque se a pessoa está doente, tem que ter um outro direito social garantido, que é o direito à saúde. A Previdência Social, ela visa substituir rendimentos do trabalho. Esse é o objetivo. Então, na verdade, não se pode admitir o que acontece hoje. Nós temos situações de pessoas começando a recolher com mais de 65 anos. Ora, com 65 anos ou mais, você já tem deficiências, dificuldades, incapacidades e que só tendem a agravar. E o ordenamento jurídico hoje não proíbe. Então, essas reformas, todas essas questões que nós pontuamos, elas têm que ser vistas. Então, não são só as normas constitucionais, não são só as normas previdenciárias, nós temos que atacar a Previdência ou tratar da Previdência no contexto da seguridade, ou seja, como é que eu vou ter uma assistência social que não desestimule a Previdência? Como é que eu vou ter umas situações em que eu estimule o trabalhador a contribuir para a Previdência? Como é que eu vou ter recursos para garantir uma saúde de qualidade para todos os brasileiros, não só para aqueles que buscam o Poder Judiciário? E, além disso, eu tenho que ter outros recursos. Então, eu conclamo aquelas pessoas que têm utilizado do argumento de que não há déficit, porque querem usar os 700 bilhões com Seguridade Social, para refletir, porque o cidadão que paga a contribuição é o mesmo cidadão que paga imposto. E se nós falarmos em aumentar tributos para o cidadão, porque na última instância quem paga é o consumidor, quem paga é o cidadão. Então, nós não podemos mais pensar em ampliar as fontes de custeio. Nós temos que pensar em administrar, gestionar os direitos para que alguns não tenham prioridade em relação a outros. Eu tenho defendido que nós só teremos um país com redução de desigualdades, como a Constituição preconiza como um dos seus objetivos, quando nós tivermos educação e saúde de qualidade. E gastando o que nós estamos gastando com Previdência Social, não é possível que nós tenhamos outras políticas que são tão importantes quanto a Previdência Social. Então, eu conclamo a todos para pensar o quanto queremos gastar só com política previdenciária. Para finalizar nossa conversa, eu queria que a senhora explicasse como é que está se dando esse debate dentro do Ministério Público Federal que a senhora representa. Na verdade, a primeira Câmara de Coordenação e Revisão,
que trata exatamente dos direitos sociais, ela tirou alguns pontos para ser como prioridade nesse ano de 2016, e dentre os quais para nós tratarmos dos benefícios por incapacidade e a reforma da Previdência. Então, já inclusive está agendada a reunião com o secretário da Previdência, exatamente para nós acompanharmos. E eu tenho discutido muito com os colegas, chamado muito a atenção, que nós não precisamos ser simpáticos, nós não vamos ter uma eleição futura, porque muitas vezes, talvez, se nós contextualizarmos as discussões que são travadas no Congresso Nacional, talvez num primeiro momento os representantes do povo não querem ser antipáticos, porque infelizmente as reformas algumas vezes são antipáticas. Então me parece que o Ministério Público ele pode ser um dos eu diria, propulsores dessa discussão, exatamente. Eu tenho chamado essa discussão também junto aos membros do Poder Judiciário, que talvez, por mais que pareça bom fazer justiça social, mas a justiça social, nos casos individuais, como tem sido a prática, ela muitas vezes se revela de injustiça. Porque está impactando até mesmo no desenvolvimento de outras políticas. Nós vemos assim, por exemplo, dentro da Seguridade Social, tratamentos. Lá em São Paulo foi deferido pelo Tribunal Regional Federal um tratamento em Miami de mais de $1 milhão. Aqueles recursos que foram gastos com uma pessoa, talvez se nós olhássemos sobre aquela ótica que eu falava, a ótica da coletividade, talvez teriam outras questões a ser priorizadas. E é exatamente isso que eu tenho chamado a atenção. Nós, do Ministério Público, talvez possamos ter uma discussão interna e levar externamente para o Poder Executivo, para o Poder Judiciário, essa perspectiva da coletividade e da sustentabilidade dos direitos de seguridade social, dentre os quais o direito previdenciário. Doutora Zélia, muito obrigada por essa aula e por alimentar ainda mais esse debate, né? Eu acho que, sem dúvida, é preciso bom senso e consenso entre todos os agentes envolvidos, né? Trabalhadores, políticos, sociedade civil, para a gente chegar a ter um sistema sustentável e um sistema que possa ter futuro, né? Eu que agradeço a oportunidade, você toca num ponto importante. É toda a sociedade, né? São os representantes, os senadores, os deputados, os representantes dos trabalhadores, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Executivo, a sociedade civil. Eu conclamo, eu tenho discutido com alguns representantes dos trabalhadores. Nós temos que proteger os atuais aposentados, mas, sem dúvida alguma, temos que pensar em proteger aqueles que hoje estão contribuindo e que serão aposentados amanhã. Muito obrigada. E o Espaço Debate fica por aqui. Não esqueça de acompanhar nossas outras entrevistas. Até a próxima.